Olá, eu sou Afonso e hoje vamos falar sobre as rotas. Aqui na IBC temos 5 rotas. A rota Bíblia e a rota Oração, que são no tocante à parte da vida interior, a rota Equilíbrio e a rota Compaixão e Influência, que são no tocante à vida exterior. Nesse vídeo, vamos falar sobre a rota Bíblia. E para começar, eu gostaria de ler com você um texto que está lá em Colossenses 3, no versículo 16. E o texto diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. No Brasil, vivemos um cenário problemático e negligente em relação à leitura. Cerca de 52% da nossa população tem o hábito de ler. E a cada ano, com a informação tornando-se cada vez mais rápida através das redes sociais, esse número tem diminuído cerca de 1%. E segundo as pesquisas, o livro mais lido pelos brasileiros é a Bíblia. E mesmo ocupando o primeiro lugar, ela tem perdido seu espaço. A leitura das Escrituras caiu de 42% para 35% em menos de 4 anos, um número que é bem preocupante, principalmente quando entendemos que a leitura bíblica é um exercício essencial quando passamos a compreender a nossa caminhada em Cristo. Estima-se que 87% da população brasileira considera-se cristã. Fazendo uma breve subtração sobre o número de brasileiros que se consideram cristãos e o número de pessoas que leem a Bíblia, você pode perceber que existe uma diferença grande entre aquelas pessoas que não lêem. E eu sei que muitos irmãos, quando conhecem a Jesus, até então não tinham o hábito de ler, mas a notícia que eu quero te dar é que, felizmente, quando você começa a caminhar com Cristo, você tem que aprender a ter o hábito de ler. Através da Bíblia, podemos perceber como Deus se revelou ao homem ao longo da história. Podemos perceber as suas promessas, as suas obras, os seus decretos e, acima de tudo, podemos perceber o quão poderoso, amoroso e soberano Ele é. A presença de Deus e a mão poderosa dele continua atuando até hoje sobre nós. Não é algo limitado somente aos eventos históricos que são registrados nas Escrituras. E é por isso que um texto que tem mais de 2000 anos continua sendo tão atual. Eu, particularmente, sempre escutei que a vida cristã ela tem 2 pilares, a oração e a Bíblia. Você, para ter uma vida cristã saudável, você precisa ter uma vida de oração. E você, para ter uma vida cristã saudável, também precisa ter uma vida de comunhão com a palavra de Deus. E para mim, da mesma forma que não faz sentido um cristão dizer que ele não gosta de orar, também não faz sentido um cristão dizer que ele não gosta de ler. Eu sei que existe contexto de esfriamento espiritual, existe contexto na nossa caminhada onde, de fato, o texto não vai saltar aos olhos, a gente vai tentar orar e parece que a gente não está se comunicando com ninguém. Eu sei que existe esse contexto, mas o que eu quero te dizer é que você não deixe que o seu coração e a sua mente sejam dominados pela verdade ou pela mentira que você está passando por esse momento em acreditar que a leitura e a oração não são importantes para a sua vida. Então, agora que concordamos e entendemos a importância de ter intimidade com a palavra de Deus, eu quero apresentar para você brevemente 4 encontros que existem dentro da nossa rota Bíblia. O primeiro encontro é o revelar. O segundo é o restaurar. O terceiro é o instruir. E o quarto é o transformar. No primeiro encontro, vamos aprender como Deus se revela através da sua palavra. É interessante perceber que ao longo da nossa história, nos deparamos com diversas situações, diversos momentos onde nos questionamos. Será que isso é pecado? Será que Deus quer que eu vá para esse emprego? Será que Deus quer que eu faça esse curso? Enfim, são diversos os questionamentos que fazemos ao longo da nossa caminhada. E entender que Deus se revela e fala através da sua palavra nos faz eliminar boa parte desses questionamentos. E ainda mais, nos faz confiar nele diante de qualquer situação. Eu não quero dizer que devemos nos aproximar da palavra de Deus com o intuito de querer ter um manual para a nossa vida. Não. Se aproximar da palavra de Deus e ter comunhão com ela vai muito além de simplesmente entender qual é a vontade dele ou não para a nossa vida. Devemos nos aproximar pela motivação correta. C.S. Lewis disse que quando nos aproximamos das Escrituras, não se trata somente de aprender uma matéria,
mas é nos encontrarmos com Deus, ouvir a sua voz e vê-lo claramente, para que possamos amá-lo. A chave para compreendermos as Escrituras é Jesus. Ler a Bíblia e viver relacionamento com Deus e entender que Ele também quer ter um relacionamento conosco. E para concluir o nosso primeiro encontro da Rota Bíblia, eu queria deixar uma breve citação de um teólogo muito querido chamado Heber Campos Júnior, onde ele disse o seguinte no seu livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já revelou na Bíblia. Não podemos sucumbir a esse desequilíbrio de se preocupar mais com o que Deus não intentou revelar do que o que Ele já revelou. É por isso que é tão importante entendermos nessa jornada como Deus se revela e que essa revelação vem através da palavra dEle. No segundo encontro da nossa rota, vamos aprender sobre restauração. A Bíblia, ela é uma coleção de histórias sagradas e não meramente um livro, apesar de ter episódios da Bíblia que até hoje a arqueologia tem descoberto pistas, tem descoberto objetos e materiais que confirmam coisas que estão escritas no texto bíblico. A Bíblia, ela é teologia, cuja principal mensagem é o amor de Deus, a sua compaixão e o seu perdão, e o seu desejo de querer se relacionar com o homem. A forma como a Bíblia se tornou acessível a todos é bem complexa, veja bem. Antes de ser escrita, por muito tempo a Bíblia foi um livro oral. Ela era um livro que era passado de geração para geração, de pai para filho, através do conto das suas histórias. E essas histórias eram passadas não apenas com o propósito de ensinar sobre as histórias dos nossos antepassados, mas era também com o intuito de mostrar os atributos de Deus, mostrar a soberania de Deus e como Ele atuou e atua até hoje. Ensinar teologia, ensinar sobre o Deus vivo para o seu povo é isso. É contar as histórias e entender que isso simplesmente não é entender o que já passou, mas é entender que o Deus que agiu no passado, Ele age no presente e Ele vai continuar agindo no futuro. Com o tempo, essas histórias foram registradas em pergaminhos e formaram o Antigo Testamento. Mas ainda assim a Bíblia continua um livro oral e teve alguns motivos para isso. Pessoas continuaram aprendendo através do ouvir por conta que o povo era analfabeto, por conta que a língua usada nas Escrituras não era uma língua acessível e também porque existiam poucos pergaminhos com os textos bíblicos. E esses pergaminhos eram caríssimos, esses pergaminhos eles não eram acessíveis a todos. Com o passar do tempo, tornou-se necessário ter um profissional, ter um intermediador que interpretasse as Escrituras para o povo. E isso durou bastante tempo, até a Idade Média. Diversos homens de Deus se levantaram ao longo da história querendo mudar essa realidade. Alguns morreram e outros profetizaram que um dia isso iria mudar. Um desses homens foi John Hus. John Hus viveu na década de 14 e John Hus, ele profetizou que naquele momento onde a igreja da época estava o sequestrando, estava o prendendo, ele profetizou que eles estavam prendendo um pardal, mas que em 100 anos viria uma águia, e essa águia iria mudar a história da igreja. Em 1500, a gente conheceu a história de Martinho Lutero, que através da Reforma Protestante conseguiu diversos feitos em relação à acessibilidade das Escrituras, e um desses feitos foi tornar a Bíblia um livro que não estava somente na mão do clero, não estava somente na mão de homens poderosos, mas era um livro também que estava acessível ao povo. Em nossos dias, a maioria das pessoas tem acesso à Bíblia e tem acesso à leitura, por conta de coisas que aconteceram no passado. Mas ainda assim, a Bíblia parece ser um livro distante das pessoas. A cultura de que especialistas, de que teólogos, de que pastores e professores são necessários para que a Bíblia possa ser compreendida continua até hoje. E o nosso grande desafio é ajudar pessoas a ler a Bíblia por si só, sem intermediários. Porque a Bíblia é esse livro acessível. Porque hoje conseguimos ter acesso a Deus sem precisar de intermediadores. Porque Deus se revela através das Escrituras. E Ele está buscando um relacionamento com o homem. E esse relacionamento restaura a conexão dele com o homem.
Quando nos aproximamos da palavra de Deus, conseguimos notar como o nosso relacionamento com Ele é uma caminhada de restauração. E essa caminhada de restauração não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você se torna cristão e ali virou a chave e você se tornou santo. Não. A caminhada de restauração é uma caminhada dia após dia. Dia após dia você está buscando uma restauração constante. Dia após dia Deus está trabalhando na sua vida. Dia após dia você está buscando uma vida sábia. E no terceiro encontro da nossa Rota Bíblia, é isso que vamos aprender. Deus instruindo o seu povo através das Escrituras a ter uma vida sábia. Para isso, nos aproximamos das Escrituras de duas formas. Uma dessas formas é analítica, que é através do estudo da palavra, e a outra forma é a forma devocional. E aqui nesse momento eu queria mostrar para você as duas diferenças dessas formas, certo? A primeira forma, a forma analítica, é uma forma de leitura onde você vai buscar ler o texto como se fosse um pesquisador. Você vai buscar as origens, você vai buscar o significado das palavras, você vai buscar o contexto histórico da escrita e a motivação de quem escreveu os textos. É uma leitura onde você dedica um pouco mais de tempo, fazendo esse trabalho criterioso em cima do texto. Já na forma devocional, você vai fazer a leitura da Bíblia através de um método desprendido do exemplo anterior, de uma forma leve, de uma forma onde você busca desfrutar do texto, sem parar muito e sem analisar muito o que está escrito. Eu acredito que é importante ter equilíbrio entre esses dois modos. Devemos estar atentos para não se pegar somente em um ou em outro, porque, como sabemos, ler a Bíblia sem dar importância para o que está escrito, sem dar importância para o que de fato significa cada palavra, ler a Bíblia sem entender o contexto dela, vai nos fazer ter diversas interpretações do texto que podem estar bem distantes do que de fato o autor queria dizer. Mas também ler a Bíblia somente com essa forma de análise, somente querendo estudar o texto e não ter uma relação com o texto, não aplicando na sua vida, pode ser danoso, porque isso pode trazer um esfriamento espiritual. Por fim, eu queria compartilhar com você que o propósito da Rota Bíblia não é somente você ter um método, você ter uma análise do texto bíblico, não é somente você olhar para a Bíblia como se fosse algo material. Não. O propósito da Rota Bíblia é que a meditação, que a leitura, que o devocional e que o estudo se torne um estilo de vida, que nos aproxima cada vez mais de Deus e da palavra dele, deixando o nosso coração cada vez mais cheio de devoção, sensibilidade para chorar com os que choram e tornando cada discípulo uma boa semente nesse campo que precisamos semear. Pois quando você está cheio da palavra de Deus, você transborda essa palavra viva na vida de outras pessoas. Se você quiser saber mais sobre a Rota Bíblia, acesse o nosso site ibc.org.br e baixe o material que está disponível.